Veja, o que impede um país de atuar em outro nada mais é do que o direito internacional. Então, são os acordos internacionais, né, são as premissas das relações internacionais. Quando alguém rompe essas premissas, perde também as suas proteções. Isso é um fator importante. Veja, tem alguns elementos que precisam ser atingidos para que exista uma ação efetiva de um país em outro. Entre eles, além da ruptura com os acordos internacionais, o que o Brasil tem feito recursivamente, a violação de direitos humanos, o Brasil também atende esse requisito, o enlace geopolítico, ou seja, a utilização das estruturas do país de maneira estratégica contra o outro, agressão contra outro país, nesse caso o Brasil também atende pré-requisito, vai dando check. É preciso que, muitas vezes, o governo não seja reconhecido como legítimo, como aconteceu na Venezuela inicialmente, e agora se estendeu também para a Colômbia, quando o Trump diz que o Gustavo Petro é um narcotraficante e depois o sanciona pela lei Magnitsky, ele caracteriza, portanto, seu governo como ilegítimo. Então, a gente tem alguns pré-requisitos que vão moldando aquilo que é necessário para atuar em outro país, de maneira mais superficial e também de maneira mais aprofundada. Então, veja que as investigações, no que diz respeito ao Brasil, vão trazendo enlaces e problemas econômicos muito similares ao que se tem no caso do narcotráfico com a Venezuela e com a Colômbia. O caso da Odebrecht, ligado a Cuba, aquele Porto de Mariel com garantia em charuto, ou talvez o Mais Médicos, que já tem inclusive ministro com visto suspenso, Mais Médicos que o Lula expandiu, Colômbia e Venezuela que ele apoia, quer dizer, ligado ao Partido Comunista Chinês, visto como o articulador desse eixo. Então há uma construção. A expressão seria building a case. Eles estão construindo um caso contra o Brasil e o Brasil está dando todos os elementos. Veja que até o território fora do controle do Estado, algo que embora nós já tivéssemos no Rio há muito tempo, não era tratado internacionalmente como tal. As ONGs, as mesmas que assinaram a carta contra a operação no Rio de Janeiro, 27 delas, elas financiadas pela União Europeia, pela USAID, algumas delas em alguns períodos, pela Ford Foundation, pela Open Society Foundation e companhia, são as mesmas estruturas, inclusive, que caracterizavam essa ocupação de um Estado dentro do outro como uma coisa natural, em que o traficante tem responsabilidade social, em que o morador aceita. Muito bem, esse caso do Rio de Janeiro agora muda também essa característica. E com a exposição dos enlaces financeiros, a seção 301 vai fundo nesse assunto, isso deixa de ser uma questão de crime e passa a ser uma questão de Estado. Os Estados Unidos praticamente acusam o Brasil de ser o corrupto Estado. Não tem o narco-Estado em que se usa o narco como projeção para outros países. O que eles estão mostrando é que o Brasil usa a corrupção e o agente corruptor em outros países. É o que o Odebrecht conecta. Veja o caso da primeira-dama do Peru, né? Que foi literalmente do Peru o negócio. Nós mandamos lá um avião buscar. Então, o que nós estamos vendo, quando se perguntar, será que nós temos a possibilidade de uma ação no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E não tiro isso só pelo quadro geral, mas pelas palavras da própria Caroline Levitt. Chegou a dizer com todas as letras, né? Na mesma semana em que eles autorizaram a movimentação bélica no Mar do Caribe, pouco antes de iniciar aquela operação, houve a reunião com os generais, mas antes de anunciar aquela operação, em uma coletiva de imprensa, ela foi questionada especificamente sobre o Brasil. E o que ela disse especificamente sobre o Brasil? Não, antes disso, inclusive, perdão, na semana da autorização, eles mostraram qual era o mapa do narcoterror na América Latina. E o Brasil apareceu no mapa dos Estados Unidos e foi citado como um dos principais fornecedores da estrutura do narcoterror. Então, veja, só isso já coloca o Brasil no mapa das ações do narcoterror, antes mesmo dos demais elementos, que nós estamos dando cheque aqui, serem formalizados, o que a operação no Rio acabou de fazer, inclusive em vários níveis. Então, eu acho que sim, como eles mesmos disseram, né, que o Brasil estava no mapa do narco, que é o agente principal, central dessas operações. E tem ainda, quando ela foi questionada, aí sim, pelo Michael Schellenberger, sobre quais ações ainda haveriam no Brasil ou não, e aí o que ela diz? Ela diz o seguinte, olha só, os Estados Unidos não hesitarão em usar todo o seu poder financeiro e militar para garantir a liberdade dos americanos. E ela diz isso, e a segurança nacional, quando questionada especificamente sobre o Brasil. Então não há uma distinção de contextos. Então, quando se questiona, será que isso é possível? Sim, é possível. Lamentavelmente, ninguém gostaria que isso fosse possível, mas vejo que esse governo está fazendo com o país. Lamentavelmente é possível. Talvez isso explique, inclusive, a mudança de postura da desmídia no Brasil, começando a falar dos direitos humanos dos moradores da favela e não dos traficantes.
começando a falar que em pesquisa a maioria da favela não concorda, aliás, concorda com a operação, não quer o narcotráfico. Começaram a contar as histórias com nomes e sobrenomes das vítimas do narcotráfico, os civis. Então essa mudança que parece sutil, mas ela é grotesca, ela é um cavalo de pau num transatlântico. Eles foram na base das narrativas que sustentam o estado de coma da segurança pública no Rio de Janeiro, não pelos policiais, que trabalham maravilhosamente bem, mas por um sistema judiciário viciado, treinado para viabilizar o narconegócio. Desencarceramento é viabilizar o narconegócio. Redução de penas, audiência de custódia, viabilizar o narconegócio. Por aí vai. Então, eu acredito que sim, é possível haver uma operação. O isolamento do Lula não é o acaso. Eu cheguei a colocar no mapa, Beretta, eu mostrei na minha live, os pontos onde os Estados Unidos já tinham posição na América do Sul e como isso vinha mudando nos últimos meses. Então a gente tem nas tríplices fronteiras posição americana em todas elas, né, inclusive com risco ou proximidade de conflito entre Peru e Colômbia, com o apoio dos Estados Unidos, no caso, o Peru até então. Então o que a gente tem é um Brasil literalmente cercado, né? Cercado, e que insiste em combater o Ocidente no discurso, né? Insiste em viver no mundo da fantasia, onde acha que discute tarifinhas, então o que o interesse é exclusivamente econômico. Então, lamentavelmente, eu acho que existe o risco sim, e acho que inclusive esse endosso que o governo federal fez, com muitas aspas, né? Criticando a ação da polícia, reconhecendo a necessidade de agir, faz parte de uma agenda prévia, bem estruturada, para explorar o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, como uma ferramenta, inclusive, de espécie de contenção para a atuação dos Estados Unidos. É como se dissesse para o mundo que esse governo está combatendo o narcotráfico. E aí fica esquisito você entrar lá para atuar num país contra o narcotráfico, se aquele próprio país está combatendo, porque você não trabalha junto. Então eu acho que há sim um entrelaçamento de interesses ilegítimos em uma causa para lá de legítimo. E acho que, apesar dos interesses ilegítimos, dado o contexto mais amplo, a gente tende a colher bons frutos de todo o andamento dessa pressão toda. Mas acho que está no mapa ação, sim, a depender da reação ou não reação que tem demonstrado os nossos congressistas, que já têm se provado ser parte integrante e basilar do problema. O desespero para se livrar do Jair é maior do que qualquer coisa. Estão sacrificando até a própria liberdade e as próprias prerrogativas para tentar fazer isso. Gostou desse conteúdo? Então deixe o seu like e compartilhe. E claro, não deixe de se inscrever no canal.